ensina muito, vai nos falar muito aos nossos corações. Amém? Lucas 17, do versículo 11 ao 19. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. E a palavra do Senhor diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, glória a Deus. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhes graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus santo, Deus poderoso, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus que já se encontra nesse lugar. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de estar mais um dia na tua casa, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por ter, Senhor, me concedido, Senhor, vencer as dificuldades, as barreiras, Senhor, e vir nesta noite buscar a minha cura, porque eu creio, Senhor, que ao chegar, Senhor, eu já recebi a minha cura para a honra e para a glória do teu nome. Senhor, fala aos corações, Pai, em nome de Jesus. Quebranta os corações nessa noite. Aumenta a fé do teu povo em nome de Jesus. Me usa, Senhor, como instrumento, Senhor, fiel teu, e que a cada dia, Senhor, eu possa diminuir para que o Senhor cresça, Senhor. Enche, Senhor, a minha vida, Senhor, da tua glória, Pai, em nome de Jesus, e que a tua unção esteja sobre mim nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, como eu havia falado, é um texto simples, um texto pequeno, mas é um texto que fala muito aos nossos corações. E a gente já vai entender ao início desse texto que o clamor, glória a Deus, o quanto o clamor ele é importante nas nossas vidas, o quanto a oração é importante nas nossas vidas. Então, meus irmãos, esse texto ele vai falar aqui que, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, e os quais pararam de longe. E nós vamos encontrar aqui, pararam de longe por quê? Porque naquela época, quem tinha lepra era uma doença muito séria. Quem tinha lepra era excluído da sociedade. Os judeus consideravam a lepra como uma maldição naquela época. Então, quem contraía a lepra era considerado amaldiçoado. Então, existia uma lei que, para poder ser detectada a lepra, eles teriam que procurar um sacerdote, porque tudo era o sacerdote. Porque se você queria orar, se você queria prestar uma adoração ao Senhor, se você queria prestar uma oferta ao Senhor, um holocausto ao Senhor, você teria que ser através do sacerdote. Então se procurava o sacerdote, e aí o sacerdote ele era o mediador entre Deus, né, e você ali era o sacerdote. Só que, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, hoje nós não temos mais isso. Desde que foi rasgado o véu, glória a Deus, do templo, hoje nós podemos fazer a nossa oração. Hoje nós podemos fazer o nosso clamor. Hoje nós podemos abrir a nossa boca, e hoje nós podemos clamar, e nós podemos ir direto ao Pai. E assim, esses homens, eles fizeram. Eles começaram de longe a clamar ao Senhor, e nós entendemos o quanto é o valor, a importância do valor do clamor. Você clama aqui, a resposta vem, glória a Deus. E esses homens aqui, nós vamos entender
entender que eles chamaram a atenção do Senhor através do seu clamor. Oh, glória a Deus. Então, lá naquela época, os sacerdotes, quando detectavam uma lepra, ele tirava aquela pessoa do convívio. Aquela pessoa, ela ficava longe da sua família, ela não podia mais viver na mesma sociedade. Então aquela pessoa, ela ficava longe do esposo, ela ficava longe do marido, ela ficava longe dos filhos, ela ficava longe dos parentes, ela ficava longe dos amigos. Elas iam para fora do arraial, elas iam viver em outro lugar, elas viviam dentro de cavernas, dentro de buracos. E ali elas eram alimentadas através de cordas. Elas eram alimentadas desse jeito. E elas também teriam que andar com um sino no pescoço, porque ninguém poderia chegar perto delas. Porque se chegasse perto delas, elas teriam logo que gritar que elas eram imundas. Imundo, imundo, imundo. Então você imagina como é que estava aquela pessoa que estava longe da família, estava longe dos seus amigos. Ela estava vivendo uma pressão psicológica, ela estava vivendo uma pressão física, ela estava vivendo uma pressão na sociedade. Por quê? Porque ela estava sendo excluída. Você imagina que muitas das vezes, graças a Deus, isso não acontece aqui, glória a Deus, mas você já passou por uma situação de você estar num lugar e de repente você se sentir excluída de alguma coisa? Você imagina, você está naquela situação ali, você está no meio de todo mundo ali e de repente você se sente excluída. Imagina essas pessoas, esses leprosos, que eles não... A situação da exclusão aqui, de repente você pode sair daqui, sentar ali e alguém vai te dar atenção. Você pode ser excluído aqui na igreja, mas quando você chega na sua casa, aqui não é o caso, deixo bem claro, tá? Você chega na sua casa ou você é excluído no seu trabalho, na escola, você chega na sua casa, você vai estar com a sua mãe, você vai estar com o seu pai, você vai estar com a sua família, você vai estar com alguém que vai te dar um apoio. E eles não tinham ninguém, eles eram colocados lá longe, lá distante, e eles viviam à mercê daquilo que a sociedade podia fazer por eles. Então você imagina a cabeça dessa pessoa, você imagina como essa pessoa estava se sentindo, além das dores físicas que a lepra causava, a pele ela ficava podre, e era muita dor que as pessoas sentiam, que aquela pessoa que estava leprosa ela sentia. Então, além da dor física que ela sentia, ela também sentia a dor na alma, porque ela não podia ficar perto de ninguém a qual ela amava. Ela era separada. E nós vamos ver isso lá em Levítico 13, 45 e 46, porque em Levítico vai falar sobre as leis. As leis, como o sacerdote, ele tinha que lidar com aquela situação. Então, em Levítico 13, 45 e 46, vai nos dizer que no 43... No 44 vai nos falar: leproso é aquele homem imundo. Imundo está, o sacerdote o declarará totalmente por imundo. Na sua cabeça tem a praga. Também as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas e a sua cabeça será descoberta. Ele cobrirá os lábios superior e clamará: imundo, imundo. Você imagina, meus irmãos, a pessoa sofrendo pelaquela doença, e por onde ela tem que passar, ela ainda tem que dizer que ela é imunda. Ela dizer que ela é imunda, que ali ela estava dizendo que ela não valia nada. Ali ela estava dizendo que ela não valia, que ela um animal, de repente, seria até mais valioso do que ela, do que naquela situação que ela se encontrava. Então, no versículo 46 vem dizer: todos os dias em que a praga houver nele, será imundo, imundo está, habitará, só a sua habitação será fora do arraial. Então essas pessoas, como eu havia falado, elas eram mantidas longe da sociedade, porque elas não podiam, e a lepra, aonde a pessoa tocasse, a pessoa podia pegar a lepra, através também da saliva, você poderia também pegar a lepra. Eu acho que hoje não é mais lepra que fala, é hanseníase, não é isso?
E hoje, você imagina que hoje a pessoa sofre, mas hoje tem vários tratamentos para isso. A pessoa consegue viver em sociedade, hoje ela consegue, mas antes não. Antes ela era totalmente excluída mesmo da sociedade. Então todo mundo que chegasse perto deles, eles eram obrigados a dizer que eles eram impuros. Então por isso que eles andavam com aquele sino no pescoço, balançando, porque quem passasse por ele já sabia que ali havia uma pessoa impura. Então, por isso que aqui no texto, nos chama a atenção, no versículo 12, que vem falar que eles avistam o Senhor e param. Eles percebem a presença do Senhor naquela localidade. Então o que eles vão fazer? Eles vão parar, porque eles sabiam que não era permitido a aproximação. Então eles param ali e eles vão levantar a voz. O texto diz que eles vão levantar a voz. Eles estão clamando ao Senhor Jesus. Então ele vai falar: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Aí inicia um clamor, eles clamando. Eu creio que é eles levantando a oração, eles ao Senhor, pedindo para que o Senhor viesse olhar ali para eles, viesse olhar ali para aquela situação, para que eles pudessem ser curados. Oh, glória a Deus, para que aquilo ali pudesse ser sarado na vida deles, porque eles já conheciam Jesus. Aqui não fala, mas eu creio que pelo clamor que eles fizeram, pela voz que eles levantaram, eles já conheciam quem Jesus era. E aonde Jesus passava, nós sabemos que aonde Jesus passava acontecia libertação, acontecia cura, acontecia salvação. Então eles já estavam atentos àquilo ali. Então eles sabiam que só existia uma pessoa que poderia fazer aquilo ali por eles, e era o Senhor Jesus. Então eles não perderam, oh glória a Deus, a oportunidade de estar clamando ao nome do Senhor e estar chamando a atenção. Meus irmãos, e eu lendo essa palavra aqui, falando do clamor, falando de oração, eu percebi uma coisa, que nós não devemos chamar o Senhor, para a atenção do Senhor para a nossa vida, apenas para resultados, apenas para a resolução dos problemas da gente, mas nós, com a nossa oração, com nossos clamores, nós temos que chamar Jesus para poder ter uma intimidade com Ele, porque quando a gente tem uma intimidade com o Senhor, e a gente busca essa intimidade com o Senhor, a gente não abandona o Senhor por causa de bênçãos, a gente não deixa o Senhor pelo meio do caminho. Então a gente vai com Ele, independente da situação que nós estejamos, oh glória a Deus. Então você pode orar, a Bíblia nos ensina que nós devemos orar ao Senhor, nós devemos pedir ao Senhor, nós devemos clamar ao Senhor, mas além disso daí, nós temos que chamar o Senhor, clamar ao Senhor, porque nós precisamos ter um contato com Ele, se identificar com Ele, e nós precisamos dEle, ter uma relação íntima com o Senhor, além daquilo que Ele pode nos dar. Isso é o mais importante do que Ele vir tocar, do que Ele fazer, do que Ele libertar. Nós temos que ter ciência disso. Senhor, vem chamar o Senhor para ser íntimo da sua vida, chamar o Senhor para poder estar perto de você, oh glória a Deus. Então a gente tem que entender isso, irmãos. É bom o Senhor entrar nas nossas vidas, resolver, curar, sim, mas o melhor ainda é Ele permanecer, é que nós venhamos ter essa intimidade com Ele todo o tempo. Então eles chamam, esses 10 leprosos, eles vão chamar a atenção de Jesus, e Jesus vai parar ali naquele momento, porque Jesus sabe que alguém está precisando dele. Jesus sabe, Jesus ouviu. E outra coisa, irmãos, a palavra do Senhor lá em Mateus 7, 8, vai dizer que se nós batermos na porta, o Senhor entra, não é isso? É 17, 8, isso. 7, não, é 7, 8, anotei aqui. 7, 8. E aí, o que acontece? O Senhor vai dizer que se o Senhor bater na porta, se você bater na porta, Ele entra. Se você pedir, você recebe. Não é assim que o Senhor fala? Então,
muitas das vezes a gente fica calado e a gente, na nossa forma de ficar calado, a gente está evitando que o Senhor venha fazer alguma coisa nas nossas vidas. Então, se nós estamos passando por alguma coisa, nós temos mesmo que clamar o nome do Senhor. Mas como eu havia dito, a gente clama, mas a gente também tem que ter a ciência que a nossa intimidade com o Senhor não deve ser somente para pedir, nem só para poder receber resultado, mas porque a gente quer que Ele fique na nossa vida todo o tempo, em nome de Jesus. Então, pelo fato deles clamarem ao Senhor, eles receberam a resposta do Senhor. O Senhor parou, glória a Deus. O Senhor parou ali diante deles. E o Senhor parou para ver o que eles estavam falando. Então nós precisamos também abrir a nossa boca para poder fazer como eles. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda nisso. Senhor, eu estou precisando da sua ajuda. Senhor, me dá livramento. Senhor, continua comigo. Nós precisamos sim fazer como esses 10 leprosos, que eles abriram a boca e clamaram ao nome do Senhor, e o Senhor ali os escutando, e o Senhor parou. E a palavra do Senhor aqui em Lucas 17:14 vai nos dizer: vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram curados. Glória a Deus. Meu irmão, de repente, essa palavra, esse trechinho aqui que fala aqui, vendo-os. De repente, você deve estar passando por alguma situação na tua vida. De repente, você está passando por alguma coisa e você está assim: meu Deus, meu marido não está vendo o que eu estou passando. A minha família não está vendo o que eu estou passando. Meus amigos não estão reparando o que eu estou sentindo. Pode até eles não ver, mas tem uma pessoa, glória a Deus, que vai ver e não vai esquecer, e não vai passar, e não vai virar as costas para você. Isso é o Senhor na sua vida, glória a Deus. Esse nunca vai virar as costas para você. Então eu creio que nessa noite, o Senhor, assim como ele parou para ver o que aqueles 10 leprosos tinham a falar com Ele também está parando nessa noite para poder ver o que você está passando, porque o nosso Deus, Ele sonda os nossos corações e esquadrilha os pensamentos. Então Ele não vai sair sem antes te dar resposta. Glória a Deus. O Senhor não vai virar as costas para você. O Senhor vai te ouvir o que você tem para dizer para Ele. Abra sua boca, porque de repente você vira e fala assim: diaconisa Patrícia, Ele sabe, porque Ele sonda o nosso coração. Verdadeiramente, a palavra dele diz isso, que Ele sonda os nossos corações, mas nós precisamos confessar com os nossos lábios aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Nós precisamos falar com Ele. Ele só quer nessa noite que você abra a sua boca e você converse com Ele, e que você palestre com Ele as suas necessidades, aquilo que você precisa. E foi assim, meus irmãos, que aqueles 10 leprosos eles fizeram. Aleluia, eles abriram a boca e clamaram ao Senhor, e assim eles pararam e chamaram a atenção do Senhor, e o Senhor parou e foi ver o que eles estavam dizendo. Glória a Deus. E assim o Senhor fala para ele: ides e mostrais ao sacerdote. Porque assim como a pessoa contraía a lepra, ela tinha que ir ao sacerdote para que o sacerdote verificasse aquilo ali e separasse ele da sociedade. Assim também, quando eles estavam para ficar puro, para ficar limpos, para ficar curados, eles também deveriam passar no sacerdote, para que o sacerdote olhasse para eles e dissesse para eles que eles estavam liberados a viver em sociedade. Nós vamos encontrar isso lá no livro de Levítico, no capítulo 14. Meus irmãos, é muito importante a gente está fazendo menção disso, que é para a gente poder estar sabendo. E lá no capítulo 14, no versículo de número 2 e número 3, vai falar assim,
E esta será a lei do leproso: no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial e o examinará. E se a praga da lepra do leproso for sarada, aí sim ele vai estar liberado a voltar ao convívio. Oh, glória a Deus. E sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Que a fé desses homens estava na ativa. Sabe por quê? Porque você vai ver aqui, você vê aqui o Senhor tocando neles. Você vê aqui o Senhor tocando neles? Na palavra do Senhor não vai dizer que o Senhor tocou neles. A palavra do Senhor vai dizer: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Meus irmãos, vai ter momentos que o Senhor vai precisar tocar em você. Vai ter momentos que só um toque o Senhor vai precisar. Mas vai ter momentos na sua vida que é só você na caminhada, oh glória a Deus, você no propósito, oh glória a Deus, o Senhor vai falar com você, e através da palavra dele, apenas a palavra dele, porque a palavra dele tem poder. Na palavra do Senhor tem poder. A palavra do Senhor é poderosa para poder transformar, para fazer infinitamente mais na minha vida e na tua vida. Sabe por que eu digo isso? Porque antes nós éramos do mundo, nós estávamos perdidos, e o Senhor tocou, o Senhor, uma palavra dele, de repente o Senhor usou uma pessoa para poder falar com você, de repente alguém chegou em você, e foi através da palavra do Senhor que acendeu a chama no teu coração, e hoje você está aqui pela palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor, ela tem poder, e o interessante aqui é que eles não receberam um toque com apenas uma palavra. Eles já creram naquilo que o Senhor falou, e eles foram ao sacerdote. Mas eles foram ao sacerdote, eles já foram crendo. Eles poderiam até no momento não estar vendo, mas ele creu. E muitas das vezes eu me pergunto: o Senhor está falando conosco, o Senhor está dizendo que vai curar, o Senhor está falando que vai fazer, e nós não pegamos aquilo ali, nós não recebemos aquilo ali. E meus irmãos, é muito importante nós sermos como esses leprosos, na fé. Tão grande era a fé deles, que eles acreditaram, ainda antes de chegar no sacerdote, no caminho, na caminhada, eles acreditaram, e eles foram limpos. Eles foram limpos para a honra e para a glória do Senhor. Eles foram limpos. Então, meus irmãos, é de grande importância da gente acreditar na palavra do Senhor, porque quando o Senhor fala, algo muda, algo transforma. O Senhor, ele tem o poder de transformar até aquela pessoa que você fala assim: esse daí nunca vai mudar, esse daí nunca vai ser nada. O Senhor tem o poder de pegar esse aí e mudar sim, e transformar sim, e trazer teu esposo sim para a presença do Senhor, e curar sim, oh glória a Deus, em nome de Jesus. Porque você vê que aqui era leproso. Aqui era um leproso, era uma doença terrível, era uma doença terminal. Se alguém chegasse e falasse assim: está com lepra, pronto, ali já era, vai lá para o buraco, fica lá que tu vai morrer. Era assim. Mas o nosso Deus, a palavra dele diz que ele é o Deus do impossível, e aonde ele chega, aonde ele passa, aonde a palavra dele alcança, o Senhor transforma, ele cura. Oh, glória a Deus. Então, meus irmãos, talvez você esteja até passando por alguma coisa, mas Deus está vendo o que você está passando. E eu creio, com apenas uma palavra, você vai receber em nome de Jesus. Eu creio e profetizo na tua vida, que o que você está passando, Deus está vendo, que Deus vai entrar com providência, e Ele vai chegar com resposta na noite de hoje, para a tua vida, independente qual seja o quadro, independente qual seja a circunstância. Eu creio que assim como é que o Senhor foi com esses leprosos, Ele vai ser na tua vida também. Ele vai chegar com resposta na tua vida, que você possa receber, e que você, oh glória a Deus, possa confiar naquilo que o Senhor, Ele tem falado ao teu coração. Glória a Deus. Oh glória a Deus. E eu creio, meus irmãos, sinceramente, eu creio mesmo,
que o Senhor está escutando, e o Senhor está vendo, além de escutar, Ele está vendo o clamor de cada um aqui nesta noite. Eu creio em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor, assim como eles creram, aqueles leprosos creram, que nós possamos crer também na palavra do Senhor. Então, a gente vê que esses leprosos, eles tiveram uma atitude de fé, irmãos. Eles tiveram uma atitude de fé. E vejo que muitas das vezes na nossa vida falta isso, uma atitude de fé, porque a gente recebe a palavra e parece que a gente não absorve da palavra que a gente recebeu. O profeta sobe aqui nesse altar, o profeta vem, fala uma palavra, libera uma palavra de bênção, uma palavra de cura para as nossas vidas. Eu me incluo nesse meio também, e parece que quando a gente sai daqui, que a gente vira as costas, a gente não deixou a bênção embora, deixou a palavra que o profeta profetizou nas nossas vidas embora. Oh, glória a Deus! Nós tivemos aqui um abril de Deus, aonde a palavra foi nesses 3 dias. Nós tivemos aqui no último domingo, oh glória a Deus, uma palavra abençoadíssima. E nós estamos tendo o tempo todo uma palavra abençoadíssima. Mas parece que a gente, pastor, sei lá, o ser humano parece que se chega mais para uma notícia que alguém dá, uma coisa triste, uma coisa que não vai dar certo. Parece que a gente se apega mais a isso do que a palavra do Senhor. Muitas das vezes parece que a gente acha que a palavra do Senhor só tem poder aqui dentro da igreja. Quando a gente sai dali para fora, parece que a palavra do Senhor não tem mais poder. Mas a gente não pode se ater a isso. A gente tem que continuar crendo, porque talvez o teu milagre vai vir apenas por uma palavra. Vai vir apenas por uma palavra, assim como foi com eles. A gente vai ver histórias na Bíblia, onde o Senhor foi lá, tocou o cego voltou a enxergar. Oh, glória a Deus. A mulher do fluxo de sangue só tocou na orla da veste do Senhor e foi curada. Mas tem pessoas também que apenas com uma palavra ficaram curados para a honra e para a glória do Senhor. Então, a palavra do Senhor, se ela tem poder, nós temos que acreditar na palavra do Senhor. Nós estamos, uns dias aí eu estava falando sobre isso, que nós estamos limitando muito o Senhor, porque parece que quando o problema vem, a gente só foca no problema, e a gente esquece que o nosso Deus é maior, que o nosso Deus pode todas as coisas. O nosso Deus, Ele criou os céus e a terra, meus irmãos. A gente sai assim embaixo, a gente sair ali fora e a gente olhar assim para o tempo. Chuva, foi Deus que nos deu. E só quem poderia fazer isso é Ele. E o poder que Ele tem para poder fazer chover. Então, o nosso Deus, sim, a palavra dEle tem poder, sim. Oh, glória a Deus. Tem poder para para realizar todas as coisas. Basta que nós venhamos crer que a palavra do Senhor tem poder. Aleluia. E eles foram ao sacerdote, né, que ele precisava ir ao sacerdote, e o sacerdote viu que eles estavam purificados e que eles poderiam, né, voltar, que eles poderiam viver em sociedade. Só que aí a gente vai ver no texto que nem todos eles foram, né? E aí no 15, e um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. Meus irmãos, de 10, só voltaram 9. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Para com esse negócio de, muitas das vezes, Deus fazer as coisas na tua vida e você dizer que foi o médico, você dizer que foi o homem, você dizer que foi não sei quem, você dizer que foi não sei quem. Eu não estou desmerecendo aqui ninguém, mas a glória, a honra seja dada ao Senhor. É Ele que deve ser dada toda a honra e toda a glória, porque veio dEle. Quem cura é Ele, quem salva é Ele, quem liberta é Ele. Então, nós temos que aprender a glorificar cada dia mais ao Senhor, por aquilo que Ele fez na minha e na tua vida, por aquilo que Ele não fez na minha e na tua vida, e por aquilo que Ele ainda vai fazer na minha e na tua vida. Nós temos que ser gratos. Meus irmãos, quantas vezes nós vemos que
O Senhor vem, a pessoa está na campanha, a pessoa vem e faz a campanha, a pessoa passou os 3 dias de abril de Deus aqui, e foi uma bênção, e o Senhor disse que ia curar, e o Senhor disse que ia salvar, e o Senhor ainda disse que ia dar bens materiais, e o Senhor disse que ia fazer, que ia acontecer, que aquilo outro. Meu irmão, e a gente vê a ingratidão do povo, que é tão grande que o povo desaparece no meio do mundo e não volta nem para agradecer ao Senhor. Oh, glória a Deus! Então nós precisamos ser gratos, porque não adianta você receber e você não ser grato ao Senhor. Então nós temos que ser gratos sim por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, seja coisas boas ou seja coisas ruins, porque o Senhor também permite que as coisas ruins aconteçam na nossa vida. Talvez para nos ensinar, talvez para nos colocar no eixo, talvez para poder deixar mais forte, talvez para nos dar mais experiência, mas que nós devemos glorificar o nome do Senhor todos os dias e ser grato ao Senhor, porque o Senhor é Ele que nos dá vida, é o Senhor que faz eu e você levantar todas as manhãs, é o Senhor que nos dá força. Olha, família, olha para a tua família, olha para a tua família. De repente a gente fala assim, meu esposo não está aqui, a gente sofre, passa, né? Mas Deus está cuidando, oh glória a Deus. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da tua casa, Deus está cuidando de tudo, porque a palavra dele diz que há um tempo para todas as coisas, oh glória a Deus, mas que nós devemos ser gratos, porque tem gente que nem família tem. Nem família tem. E aqui, assim como esses leprosos que foram excluídos, sabe? E nós, graças a Deus, temos nossa família, nós temos a nossa família da igreja, porque aqui, quando acontece algo, o pessoal já, né, se junta, e como é que está, e como é que vai, e a gente assim vai sobrevivendo, glória a Deus. Então, o Senhor faz a gente, eu até estava conversando com a obreira Caixa, o Senhor faz a gente dormir chorando, e ela falou, né, que o Senhor faz dormir chorando e a gente acorda no outro dia sorrindo. E assim é a graça de Deus nas nossas vidas todos os dias. E Deus vai fazendo assim, mas que nós precisamos ser gratos ao Senhor todos os tempos. E aí, meus irmãos, e respondendo, Jesus disse, não foram 10 os limpos? Eu fico imaginando a tristeza de Jesus aqui nesse momento. Eu fico imaginando o quanto Jesus, ele ficou triste aqui nesse momento. Porque só uma pessoa de 10 pessoas, uma pessoa voltou, uma só voltou para poder glorificar e agradecer ao nome do Senhor. Mas, enfim, meus irmãos, e eu creio que somente aquele que teve a humildade no coração dele, que voltou, e é aquele que volta, aquele que realmente conhece ao Senhor. E no início eu estava falando do clamor, sabe, evangelista, falando de que a gente tem que ser íntimo de Deus. Esse daqui, ele era íntimo de Deus, porque quem é íntimo de Deus volta. Agora, quem busca o Senhor só pelas bênçãos vai embora. Quem busca o Senhor só pelas bênçãos vai embora. Mas quem é íntimo do Senhor, ela fica. Então, é por isso que nós temos que clamar, temos que buscar o Senhor em oração, não só para poder pedir as coisas, mas mais do que isso, buscar intimidade com o Senhor. Porque quando o Senhor te dá intimidade, você não sai, você fica. Oh, glória a Deus. E assim é, meus irmãos, assim é. Então, e por incrível que pareça, o que ficou foi estrangeiro. A palavra do Senhor diz que ele é estrangeiro, samaritano. Eles eram diferentes dos povos judeus. Então, ele foi o único que ficou. E ele era estrangeiro. Sabe o que eu vejo nisso aqui? Eu paro e penso que é igualmente, muitas das vezes você professa uma palavra, você fala uma palavra, parece que a pessoa que é ímpia, ela se agarra mais àquela palavra, ela tem mais fé do que vai acontecer, do que, às vezes, uma pessoa que é da própria igreja, irmão. Que você está aqui falando da palavra, falando do Senhor, que vai fazer, que não vai fazer. Quando sai daqui, o homem está contando derrota, a mulher está contando derrota, a mulher está dizendo que não vai fazer. Mas, meu Deus do céu, você não acredita que a palavra do Senhor tem poder para fazer todas as coisas, assim como ela fala? Então, a gente mesmo, nós mesmos damos um mau exemplo. Será se vai acontecer? Será se vai? Será se não vai? Mas Deus está dizendo para a gente, vai. A tua fé te salvou.
Vai lá o sacerdote, vai lá. Só naquele vai lá, no meio do processo você já está sendo curado. Só que muitas das vezes você não segura aquilo ali, você não segura a palavra que Deus passou para você. Aí você chega lá no sacerdote, de repente chega lá no sacerdote, ainda está, que Deus já disse para você que você está curado, e você ainda está lá. Ai, minha perna está doendo, meu coração está doendo, não sei o quê. Olha, irmão, eu acordei assim, acordei assado. Mas Deus já disse, tem que se apropriar da palavra que Deus falou, meus irmãos. Se apropria da palavra que Deus fala para você, porque a palavra do Senhor, ela faz todo sentido na nossa vida. Aqui diz que nesse texto que foi através da palavra que eles foram curados. O Senhor não precisou tocar ali neles. Foi através da palavra. E através da palavra eles creram. E eles foram curados. Oh, glória a Deus. E aí, quando esse um volta, e Jesus diz assim, levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Oh, glória a Deus. Então, foi a fé dele. A fé deles que salvaram. Eles salvaram. Eu acredito que os outros, poderia ser até que... Os outros eram crentes, tá, pastor? Eu fico aqui pensando, os outros eram crentes. Só que eu acho que não era firmado, não. Acho que só pedia bênção. Não era aquele que tinha intimidade com o Senhor, não. Porque, como eu falei, intimidade com o Senhor fica. Agora, quem não tem intimidade com o Senhor, está só para pegar a bênção e ir-se embora. Né? Mas eu creio que esse mesmo, ele não sendo, vamos colocar assim... cristão, mesmo ele não sendo judeu, ele sendo estrangeiro, ele se apropriou da palavra do Senhor, e ele creu, e ele voltou, ele tinha um coração grato, ele tinha um coração humilde, e ele voltou para glorificar e agradecer a Deus por tudo aquilo que o Senhor tinha falado para ele. Ele foi, e isso, nós temos que ter mais um coração grato ao Senhor. Eu estava pensando, meu Deus, Senhor, independente das coisas que eu passo, independente das dificuldades, me ensina, Senhor, a cada dia ter um coração grato. Me ensina a ter um coração grato, porque só em eu chegar na minha casa, eu ver que meu filho está lá, quantas mães estão chorando pelos filhos, meu filho está lá, meu esposo está lá, dependente do jeito dele, mas ele está lá, sabe? Então, a gente tem a nossa casa, a gente tem a nossa família, graças a Deus está lá. Tem o trabalho, quem tem o trabalho, tem seu trabalho. Apesar de repente, ter gente que reclama do trabalho, mas se liguem, muitos nem têm. Está difícil de achar, hein? Então, seja grato àquilo que o Senhor tem te dado. Tenha um coração grato. E nunca deixe de agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz por você, todos os dias, porque o que o Senhor faz não é só quando Ele te dá bênçãos, não. É quando você dorme, Ele guarda o teu sono, e no outro dia, Ele renova as tuas misericórdias para você estar de pé, mais uma manhã. Então, glorifique o nome dEle todos os dias na sua vida, porque a graça faz misericórdia a todos quanto por ela clamar. Oh, glória a Deus. Achei essa frase bonita. Fui lá e anotei. Meus irmãos, que Jesus abençoe vocês tremendamente. Fique com essa palavra. Em nome de Jesus. Foi como eu havia falado. É uma palavra, né, simples, mas é uma palavra que fala muito aos nossos corações. Que nós verdadeiramente nós temos que ter gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor faz. E que nós nunca venhamos ser igual aqueles 9 que não voltaram para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez, mas que seja igual aquele estrangeiro que voltou e glorificou e exaltou e reconheceu quem era Deus na vida dele. Aquele ali jamais vai estar sozinho. Eu não sei quanto aqueles outros, talvez aqueles outros, depois de ter saído dali, até se perdeu pelo caminho, ou não sei o que aconteceu, mas aquele que ficou, pode ter certeza que ele vai estar guardado por Deus todos os dias da vida dele, porque assim é conosco. A gente passa por dificuldade, sim. A gente passa por aflição, sim, porque a palavra dele diz que a gente ia passar. Mas ele nos guarda e Ele cuida de nós a cada dia, para que a gente venha estar de pé e para que a gente possa estar aqui nessa noite. Então, eu creio que, assim como esses leprosos, eu fui curada. Eu creio que a neta da Cátia e do diácono Gilson foi curada, porque eu creio que esse culto aqui hoje, ele foi feito, o Senhor fez ele para curar. Oh, glória a Deus!
para curar. E nós vamos ver testemunhos de cura aqui nesse culto, em nome de Jesus. E nós vamos ser como aquele que voltamos para poder agradecer, em nome de Jesus. Que Jesus te abençoe.